Olá pessoal, então hoje nós vamos ver sobre a regressão logística. Bom, então para que serve? O que é uma regressão logística, né? Então é uma forma especial de regressão que é formulada para prever e explicar uma variável dependente não métrica, né? E com duas ou mais categorias, por meio de variáveis independentes métricas ou não métricas. Então, por exemplo, a variável dependente na regressão logística, se for uma variável dicotômica, por exemplo, ela é uma variável sim, não, presença ou ausência, né? Tem câncer e não tem. Se for com mais categorias, por exemplo, nível de uma doença, nível 1, 2 ou 3, tá? Poderia ser dessa maneira. E através das variáveis independentes, podem ser métricas ou não métricas, nós vamos tentar prever o comportamento dessa variável dependente, né? Então aqui na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma variável dicotômica, que vão ser os nossos exemplos, né? Uma variável binária. E qual que é o objetivo da regressão logística? Então o objetivo é gerar uma função matemática, né? Cuja resposta dela permita estabelecer a probabilidade de uma observação pertencer a um grupo previamente determinado em razão do comportamento de um conjunto de variáveis independentes. Então, qual que é a probabilidade de uma pessoa ter câncer, dado que ela fuma ou que ela tem determinada idade? Então, de acordo com o comportamento das variáveis independentes, eu vou conseguir prever o comportamento de um determinado grupo determinado, né? Então, a gente vai usar a logística. Ela é semelhante à regressão linear, né, assim, de forma geral, só que na logística a variável dependente é uma variável binária. Então, aqui só reforçando, né, que logístico é utilizado quando a variável resposta é qualitativa com dois resultados possíveis, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui em epidemiologia, a gente pode estar interessado em ter alguém que tenha ou não uma doença, né? Por exemplo, a doença do coração. Então, o que pode afetar a doença do coração? Podem ser preditores: a idade, o peso, pressão, né, número de cigarros fumados, nível de colesterol. Então, a gente vai ver, a variável dependente nossa tem ou não tem a doença. E a gente pode ver qual que é a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa mais velha ter a doença, ou de uma pessoa com um peso maior ou peso menor. Então, eu consigo prever essa probabilidade de acontecer o fenômeno utilizando a regressão logística. Por exemplo, em marketing, né, a gente quer saber qual que é a probabilidade de alguém comprar um carro novo no começo do ano, né? Então, eu posso usar como variável dependente a renda, o número de dependentes, o valor da prestação da casa e assim por diante, né? Então, eu posso tentar prever, por exemplo, uma pessoa com 30 anos que ganha tantos reais no ano, qual que é a probabilidade dela comprar um carro no próximo ano, né? Então, o que é a minha variável dependente nesse caso? Eu compro ou não compro, né? E educação, a gente pode determinar se uma pessoa passa ou não passa no teste. Então, a variável passa ou não passa no teste seria a minha variável dependente. E eu teria algumas variáveis independentes para prever isso, né? Em psicologia, será que alguém completa ou não determinada tarefa? E assim por diante. Então, a base da regressão logística, né? Então, a gente vai fazer uma transformação na variável dependente, que vai ser convertida em uma razão de probabilidades. E, posteriormente, uma variável de base logarítmica, né? Então, esse aqui seria o modelo que vai assumir o modelo de regressão logística. Então, na verdade, a gente vai ver que o modelo seria o log, né? A gente vai fazer uma transformação logarítmica, né? Então, seria o log de uma razão de probabilidades. Então, o que é o P? É a probabilidade do evento ocorrer e o menos P é a probabilidade dele não ocorrer. Então, eu faço uma razão de probabilidades e aplico o logaritmo nessa razão, né? Esse modelo pode ser descrito dessa forma, né? Onde o x seriam as variáveis independentes e os betas seriam os coeficientes que vão ser estimados. Os coeficientes são semelhantes também da análise de regressão linear, né? Então, eles indicam a importância de cada variável independente para a ocorrência do evento. Então, nós vamos ver daqui a pouco um exemplo. A gente consegue ver qual que é a importância daquela variável. Por exemplo, a pessoa que tem câncer. Qual que é a probabilidade dela ter câncer, dado que ela fuma? Então, com base no coeficiente do modelo, né, da variável que fuma, né, a gente vai conseguir ver essa importância dessa variável que é o fumo. Tá? Seus resultados, então, podem ser interpretados em termos de probabilidade, né? Então, a gente pode ver, então, qual que é a probabilidade de um indivíduo, né, assumir determinada condição. Por exemplo, qual que é a probabilidade do indivíduo morrer
em relação a um conjunto de variáveis. Vamos supor, se ele tem diabetes, se ele fuma determinada idade. Então aqui eu vou ter a probabilidade ou a chance de ocorrer um fenômeno em função de outras variáveis, né? Então, como a gente falou, os coeficientes medem esse efeito dessas alterações, né, nas alterações das variáveis independentes, né, e é chamado de logite. Então eles devem ser transformados, né, para a gente interpretar depois o impacto desses parâmetros, né, a gente vai vai ser transformado, né, por meio do antilogaritmo, e a gente vai chegar no odds ratio, que seria a razão de chance, né. Então eu posso calcular a probabilidade dessa maneira aqui, ó. Esse Ezinho aqui seria a constante, né, de Euler, que seria 2,7182. Então a regressão logística é a probabilidade, como a gente viu, delimitada, né, em 0 e 1, né? Então ela assume essa forma, uma forma em S, um modelo logístico, tá? Então vamos ver um exemplo para a gente tentar enxergar melhor isso. Então esse exemplo aqui é um grupo de pesquisadores e eles observaram 875 partos, né? Então eles estão estudando o que é a variável dependente. Seria o óbito neonatal. Então a criança morre ou não, ela nasceu morta ou não, tá? Então as variáveis preditoras poderiam ser se a criança é de pré-termo, ou seja, menos de 37 semanas de gestação ou não, e se a mãe é portadora de diabetes tipo 1 ou não, tá? Então o objetivo é verificar a probabilidade do óbito neonatal em função dessas variáveis aqui, ó, pré-termo e a mãe de diabetes. Então a minha variável dependente, normalmente ela é binária, a criança morre ou não. Então esses aqui são aqueles dados lá, os 800 e poucos dados lá. Então dos 10 partos lá, em 10 partos teve um óbito, né, corresponde a 10%, o neném era pré-termo e a mãe diabética. Em 14 partos tiveram 2 óbitos, que dão um total de 14%, a criança não nasceu de pré-termo, mas a mãe tinha diabetes. Em 181 partos, tiveram 16 óbitos, né? 8,84%. A criança era pré-termo, mas a mãe não era diabética. E em 670, 5 óbitos e a criança não era pré-termo nem a mãe diabética, né? Então, se nós olharmos essa tabela, o que a gente vê? A maior chance de óbito aqui, né, ocorreu quando a mãe era diabética, 14%. Em segundo lugar, como a mãe era diabética e a criança era pré-termo, né? Então, provavelmente, a diabetes ela tem uma chance, se a mãe é diabetes, tem uma chance maior da criança nascer morta, né? Então, foi feita uma análise de regressão. Então, o que seria esse P aqui? É a probabilidade dele morrer. Então, como é 1 em 10, então seria 0,1. E a probabilidade da criança não nascer morta é 0,9. Então, vamos fazer a razão dessas probabilidades. A gente viu lá, P sobre 1 menos P, né? E aí vamos aplicar o log dessa razão. É igual a gente mostrou anteriormente, né? Então, utilizando o log, essa variável agora dependente, como o log da razão de probabilidades, né? E fazendo uma análise de regressão, a gente chega nesse modelo aqui, ó, que seria o que a gente chama de logit, né? Esse x1 seria a variável pré-termo e o x2 seria a variável diabetes, né, com diabetes, tá? Então cheguei nesse modelo aqui. Então logit de P vai ser menos 4,15 mais 1,076x1 mais 1,617x2. Então vamos supor que nós queremos comparar as estimativas de probabilidade de óbito neonatal considerando as mães diabéticas, baseada na variável x2, né? Então, quando x2 é igual a 1, é que a mãe tem diabetes. E se x2 é igual a 0, é que a mãe não tem, tá? Então, considerando aqui, ó, considerando que x2 foi igual a 0, que ela não tem diabetes, então o logit de P vai ser isso aqui, porque o x2 vai ser igual a 0, né? Não tem diabetes, então ele vai sumir dessa equação aqui, ó. Então vai ficar só essa parte. Considerando a probabilidade, o logit de P da mãe diabética, esse x2 vai ser igual a 1, então eu substituo x2 por 1, vai ficar isso aqui, tá? Se eu fizer esse logit do diabetes aqui, ó, menos o logit do não diabetes, vai sobrar isso aqui, ó, né? Vou fazer esse menos esse, vai sobrar isso aqui, tá? Então essa diferença dos logits aqui vai dar 1,617, né? 1,617, tá?
Utilizando a regra do logaritmo, se eu fizer log de um menos o outro, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. É o log do diabetes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o logaritmo neperiano de uma razão de probabilidades. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, então esse 1,17 aqui, que foi o coeficiente que nós achamos na equação, nada mais é do que o log de uma razão de probabilidades. E como a gente viu, para interpretar isso aqui, eu preciso fazer o antilogaritmo. Então, na verdade, é só fazer o exponencial desse valor. Eu tenho, aqui no caso, que deu 5,4. Tá? Então, esse 5,4 seria o nosso odds ratio, que seria a razão de chances. No caso da logística, né, o R ao quadrado, que a gente via lá nos métodos números quadrados, né, que a gente fazia diferença da soma de quadrados lá das regressões, ele é que a gente chama aqui de pseudo R2, tá? Mas a interpretação dele é semelhante ao R2 da análise de regressão linear. Né? Como que eu interpreto? Seria a proporção da variação da variável dependente que eu consigo explicar utilizando as variáveis independentes. Então, há duas coisas importantes na regressão logística, né? A relação entre o preditor e a variável dependente ela é não linear, e os coeficientes de regressão são estimados usando a máxima verossimilhança. Então, aqui tem dois tipos de exemplos hipotéticos, né, de uma curva de dados de uma regressão logística. Se eu tiver uma situação igual a esse primeiro aqui, ó, não é uma situação muito boa. Por quê? Porque eu tenho valores aqui que estão se sobrepondo. Né? Então, eu não consigo identificar bem, por exemplo, aqui vamos supor que tem câncer e não tem. Né? Tem valores que estão sobrepostos, então não é um bom conjunto de dados para eu fazer uma regressão logística. O ideal seria isso aqui, então valores que têm alta probabilidade, né, seriam aqui em cima da curva, e aqui embaixo valores de baixa probabilidade. Então eu consigo separar bem o meu conjunto de dados. Né? Então, ou seja, as variáveis preditoras, elas têm que estar relacionadas elas têm que conseguir diferenciar os grupos que eu estou trabalhando. Né? Então, por exemplo, quem tem câncer, ela tem que ter uma característica na variável preditora que indica câncer. E quem não tem também é outra característica. Né? Então eu tenho que ter essa divisão de grupos, considerando uma variável dependente e uma independente. Né? Porque, vamos supor, se a independente não diferenciar a dependente, eu não consigo fazer uma boa predição. Né? Então, por exemplo, sei lá, a idade. Talvez quem tem câncer ou quem não tem, um exemplo hipotético, que independe da idade, então eu não consigo identificar grupos. Agora, se eu tiver um tipo de câncer que é com pessoas mais velhas e quem não tem com pessoas mais novas, então a idade seria um bom preditor para eu conseguir estudar o câncer, nesse exemplo. Né? Bom, então o que a gente precisa para fazer uma análise de regressão logística? Né? A gente precisa olhar, então, determinar a variável dependente, né? Determinar bem também o grupo de variáveis independentes, o tamanho geral da amostra, que a gente já vem falando que é sempre importante, e o tamanho da amostra por categoria. Então, nós vamos explicar um pouquinho sobre cada coisa. Né? Então, a variável dependente ela deve ser categórica, né? E no caso aqui que a gente vai trabalhar com, tem que ser binária, né? E os dois grupos devem ser mutuamente excludentes, né? E cobrir todos os casos, como sucesso e fracasso. Então, eu expliquei um pouquinho atrás, eu tenho que ter... Eu não posso ter grupos que estão se sobrepondo. Então, por exemplo, o grupo que tem câncer ele tem que ter uma característica ou características que são diferentes do grupo que não tem câncer. Então, eu consigo ter uma boa análise se eu tiver uma situação dessa maneira. Né? Se ela for métrica, eu posso transformá-la em não métrica. Né? Então, por exemplo, eu posso ter IMC, posso ter acima de 25 e abaixo de 25. Então, eu posso transformar uma variável quantitativa ou métrica em uma variável não métrica. As variáveis independentes também são importantes. Né? Então, a regressão logística desenvolve funções que procuram separar ao máximo os grupos que constituem a variável dependente com base nas variáveis independentes. Então, cada grupo de variável dependente deveria ter um único perfil nas variáveis independentes usadas. Né? Então, por exemplo, o grupo que a gente fala das variáveis dependentes, cada grupo, por exemplo, o grupo que tem câncer, ele tem uma característica que está ligada com as variáveis independentes. Né? Vamos supor, igual a gente falou, idade. Então, o grupo que tem câncer tem maior idade, o grupo que não tem câncer tem menor idade. Então, a gente tem que ter variáveis que consiga distinguir isso aí. Né? Se os dois grupos de variável dependente, sucesso e fracasso, têm perfis semelhantes em relação às variáveis independentes, né, a regressão logística não vai ser capaz de distinguir esses dois grupos. Né?
Então, variáveis independentes que não diferem nos grupos de variáveis dependentes, elas teriam pouca utilidade na regressão logística. O tamanho da amostra, né? Então a gente vem sempre falando que é importante uma amostra grande para ter uma análise bem feita, né? Então alguns estudos falam que tem que ter uma proporção de 20 observações para cada variável independente, né? Sendo o tamanho mínimo recomendado, seriam 5 observações por variável independente, tá? Então o pesquisador vai notar que os resultados se tornam instáveis quando o tamanho da amostra diminui. Então é sempre bom ter um tamanho de amostra representativo, né? Outra coisa importante é o tamanho da amostra por categoria, né? Então, além do tamanho da amostra geral, ele deve considerar o tamanho da amostra de cada categoria. Então, por exemplo, eu tenho fumante e não fumante. Então, o menor grupo dessa categoria, né, deve ter no mínimo exceder o número de variáveis independentes. Então, por exemplo, eu tenho um grupo lá, fuma e não fuma. Vamos supor que eu tenho menos não fumantes. Eu tenho 10 variáveis. Aí na minha variável fumante eu tenho só 5 que não fumam. Então o número de categorias ali é menor do que o número de variáveis que eu tenho. Então o ideal seria que fosse pareado ou não tivesse uma discrepância muito grande. Então na minha variável fumante eu teria que ter alguns que fumam e alguns que não fumam. Tá? Então isso também é importante. Então os tamanhos relativos não podem variar muito, né? Tá? Então o tamanho amostral deve atender então, essa necessidade para validar o estudo, né? Então no mínimo, sei lá, talvez uma amostra de 100, então uma amostra grande. Então vamos ver um exemplo aqui, um outro exemplo. Ó. Então foi feita uma investigação para ver a incidência de câncer cervical em relação à história clínica de cervicite crônica, né? Então, o câncer seria a minha variável dependente. Então, se for presente, vai ser 1, se tem câncer, e não tem, vai ser 0. E a variável independente, se ela tem cervicite crônica ou não tem. Tá? Então, foram avaliados aqui, no exemplo aqui, 20 indivíduos. Então, foi feito, então aqui, por exemplo, tem câncer e tinha cervicite. Não tem câncer e não tem cervicite. E assim por diante. Né? Nesse caso aqui, tanto a variável dependente como a independente são variáveis binárias. Então foi feita uma análise de regressão logística e chegou nessa equação aqui. Ó. Como a gente falou, então, se eu fizer o antilogaritmo desse 2,75, eu obtenho o odds ratio aqui, ó, que é 15,74. Então, como que eu interpreto esse valor aqui? Ó? Então, como a presença aqui ó, é cervicite e aqui é o câncer, então eu posso interpretar que a pessoa que tem câncer, se ela tem cervicite crônica, ela tem 15,74 mais vezes de ter câncer do que se ela não tem. Tá? Então a cervicite crônica a pessoa que tem cervicite, nesse caso aqui, vai ter 15 vezes mais chance de ter o câncer do que quem não tem. Né? Então é assim que interpreta esse coeficiente da regressão logística. Né? Um outro exemplo aqui, ó, foram coletados dados de 53 homens com câncer de próstata. Para cada paciente foram registrados dados de idade, ácido fosfatase, que é para ver se o câncer já espalhou, estágio da doença, o grau do tumor, né, que indica se ele está na agressividade do tumor, e o resultado do raio-x, se apareceu ou não no raio-x o tumor. Tá? Então a gente quer predizer se os nódulos são positivos para câncer a partir desses preditores que podem ser medidos sem cirurgia. Então, com base nesses preditores, eu consegui pegar. Então, a pessoa tem câncer, está no estágio 2 da doença, tem um grau X do tumor e apareceu no raio-x o resultado, então essa pessoa ela tem uma chance de ter uma maior probabilidade de ser câncer, então faz a cirurgia. E se essa probabilidade for baixa, não precisa ir para a cirurgia. Então é um modelo que a gente consegue prever. Se for um bom modelo, poderia usar na prática. Né? Então aqui são os dados, então são os pacientes, então raio-x, né, o estágio, o grau, a idade, o ácido fosfatase, e aqui a variável dependente, que seriam os nódulos, né, se ela tem ou não tem os nódulos. Então são 53 valores, aqui é só uma parte da amostra. Né? Então aqui é uma saída do SPSS, depois nós vamos olhar lá um pouquinho. Né? Então aqui mostrando o início, as variáveis, né, no modelo, mas o mais importante aqui está mostrando o modelo de Q quadrado. Aqui no caso ele vai ser não significativo, é importante que essa primeira análise, que seria do modelo nulo, que seria não significativo, né, mostrando que os dados estão bons para
para fazer essa análise, né? Seria a primeira observação. E aqui o resultado da análise. Então foi feito aqui um forward, né? uma análise forward que vai eliminando as variáveis da análise. Então aqui, variáveis que não entraram na equação, o ácido, a idade e o grau do tumor não foram importantes para predizer o câncer, né? Então, quais variáveis que ficaram na equação? É o estágio e o raio-x. Então, o que nós vamos olhar quando eu faço uma análise de regressão? Aqui são os coeficientes, né? Então, aqui é aquela modelo que a gente tem, né? Aquela equação. Tá? Então, o estágio aqui é 1,58, o raio-x é 2,11 e a constante aqui menos 2,04. Então, aqui foi feito um teste de Wald, que testa a significância, e se a gente olhar, o estágio deu 0,023, é significativo, o raio-x 0,045. Né? Se eu fizer o exponencial desse valor aqui, vai dar 4,89 para o estágio, e se eu fizer o exponencial desse valor aqui, vai dar 8,32. Então, o que significa aqui? O estágio, ele tinha estágio 0 ou estágio 1. Então, significa que se a pessoa está no estágio 1, ela tem 4,89 mais chance de ter câncer do que se ela não está no estágio 1. O raio-x significa que se o nódulo for detectado no raio-x, a pessoa tem 8,32 vezes mais chance de ter câncer do que se ele não foi detectado. Né? Outra coisa importante que a gente precisa ver na análise é essa tabela de classificação aqui. Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha o total de observações, né, que são 53 observações, e a gente tinha aqui 33 que foram observados como 0 e 20 que foram observados como 1. Né? 20 tinham câncer e com nódulo, né? e 33 que não tinham nódulo. Desses 33, que eram 0, o modelo conseguiu prever 29 como 0 e 4 ele previu como 1. Então ele cometeu um errinho aqui. O ideal seria que tivesse os 33 aqui. Né? Então aqui tem 87,88%. Então isso aqui seria a especificidade desse teste, né? Desse modelo aqui. Tá? Então, eu consigo prever 87,88% das pessoas que não tinham câncer, o modelo previu, não tinham nódulo. Dos que tinham nódulo, o modelo não é tão bom para prever, ele conseguiu prever somente 55%. Né? Então, dos que tinham nódulo, aqui tinham 20, ele conseguiu prever 11, 9 ele previu como 0. Né? Então, é aquilo, às vezes a variável lá não está conseguindo separar bem os indivíduos que têm e não têm. Né? Mas, no geral, o modelo conseguiu prever 75% do nosso valor. Tá? Então, o importante é isso, a gente ver essa tabela de classificação, observar as variáveis que foram aceitas na análise e ver se elas são significativas ou não. Tá? Então, a nossa aula era isso e até a próxima.